Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe nesta noite de estudos, que a sublime paz do Mestre possa envolver a todos nós. É uma alegria estar aqui com vocês neste primeiro dia do ano, primeira noite de estudos do ano, que assim como essa chuvinha amena que fecunda o solo lá fora, assim também a chuva de inspirações e de bênçãos do alto sobre nós possa fecundar-nos o solo do coração e da mente, para que tenhamos um ano profícuo nas realizações com Jesus. Então, que Ele abençoe e que inspire a todos nós. E aproveitando justamente esse período do ano, em que as convenções, o simbolismo do Natal, da virada do ano nos convidam a profundas reflexões sobre a nossa vida, sobre como temos conduzido a nossa vida, sobre a nossa relação com Jesus a partir da lembrança da sua vinda a este mundo, nós nos propusemos então a fazer uma reflexão, tecer algumas considerações que girem justamente em torno disso, da nossa relação com o Evangelho do Cristo e como essa relação há de transformar então a nossa vida, os anos que hão por vir, não somente este ano de agora, mas a trajetória do Espírito que somos como um todo, não somente nessa existência, mas pelos séculos, pela imortalidade que temos a desbravar e a conhecer. Então, nós nos propusemos a refletir em torno de uma mensagem de Emmanuel, de André Luiz, muito interessante, que se encontra no livro Relicário de Luz, capítulo número 18. E é uma mensagem que, desde a primeira vez que nós a vimos, ficamos realmente encantados pela profundidade daquilo que ela nos transmite. O estudo tão amplo que ela nos propõe, justamente ajudando-nos a compreender, em essência, o que é o Evangelho de Jesus. Já que o Natal nos convida a pensar o início da trajetória do Cristo neste mundo, o início da sua missão, e naturalmente a partir daí todos os demais passos, todas as demais marcações da sua estada entre nós, já que somos convidados a refletir e a relembrar isso nesta época do ano, essa mensagem vai justamente nos propor uma transposição que é muito importante, para que entendamos que aquela jornada que se inicia na manjedoura e que passa depois por todos aqueles momentos, aqueles acontecimentos descritos no Evangelho de Jesus, é, em verdade, feita a devida interpretação, também a mesma jornada do discípulo. Por isso o título que nós propusemos, Mestre e Discípulo, a jornada do Evangelho. À luz da realidade espiritual, de uma compreensão espiritual e, portanto, mais profunda do Evangelho, nós vamos notando que todos aqueles acontecimentos lá descritos nos Evangelhos, a epopeia da Boa Nova, não é simplesmente um conjunto de descrições históricas, mas também um conjunto de balizas, de elementos norteadores para a jornada a ser percorrida pelo próprio Espírito, a partir do momento que acolhe o Cristo na sua manjedoura interna, a fim de que então, de fato, o seu destino, a sua vida possam ser renovados. Porque esse período de ano também nos impele a compreender que tempo é campo, agora serviço é plantação. Em vão receberemos mais e mais tempo se não soubermos semear nesse tempo para a colheita dos valores do Espírito na imortalidade. Então, é preciso reforçar o nosso compromisso com o Evangelho, aplicando-o à vida para que do tempo nos alcemos de fato à imortalidade, aos planos mais elevados de vida e evolução, que são a meta para todos nós. Então, esse é o intuito da nossa reflexão nessa noite. Partindo dessa mensagem que será a nossa condutora, a mensagem de André Luiz, analisarmos como cada marco mais fundamental da jornada de Jesus neste mundo, desde a manjedoura
até a consumação na cruz e depois na ressurreição, representam marcos a serem entendidos, vivenciados dentro de nós. Por isso, vamos então a essa mensagem, mais uma vez, no livro Relicário de Luz, capítulo 18, chamada Mestre e Discípulo, que nos traz, portanto, essa ideia essencial de que a jornada do Mestre nesse mundo prefigura, é uma representação da jornada de cada um de nós, enquanto discípulos, na consolidação do Evangelho, da Boa Nova em nós. E aí, comecemos então pelo princípio. Diz-nos André Luiz: nasce o Mestre na manjedoura do coração. Então, assim como Jesus nasceu um dia neste mundo, estabelecendo uma divisão do tempo, um antes e um depois dele, também em algum momento da nossa trajetória espiritual, de maneira mais efetiva, nasce o Cristo no coração. Aqui não no sentido de estarmos simplesmente informados quanto à mensagem de Jesus, termos ouvido falar do Cristo. Há um momento em que, de fato, há um nascimento do Cristo no coração. Mais do que simplesmente registro no campo da memória, começa-se a desenvolver o sentimento do Evangelho no coração. E aí há um divisor de águas. Todo espírito terá esse divisor de águas fundamental, seja nessa existência ou já em outra, porque também, uma vez iniciado o processo, ele não se conclui numa existência apenas. O programa do Evangelho é vasto por demais para pensá-lo em termos de uma existência apenas. Como diria o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se temos esperança em Cristo, ou no projeto do Evangelho, somente nesta existência somos as mais miseráveis das criaturas. Porque é um projeto vasto, amplo, diz respeito à imortalidade, diz respeito a todo o porvir do Espírito. Claro que isso também não servirá para nós de justificativa para postergarmos realizações que já nos competem, para as quais já temos a devida consciência. Mas é preciso pensar o Evangelho em termos de vida do Espírito, e não da simples personalidade. Então estamos começando agora, vamos nos empenhar agora para fazer ao máximo, aproveitar ao máximo a ocasião que nos é dada na atual encarnação, mas com a compreensão também de que esse projeto se expande para muito além disso. Então é preciso essa visão espiritual do que seja o projeto do Evangelho. Mas existe então aquele momento na trajetória do Espírito em que ele desperta mais propriamente para os seus compromissos com Jesus, em que a voz do Cristo ecoa de maneira mais profunda. Geralmente depois de muitos caminhos de ilusão percorridos, que culminaram ou em abismos de dor, de decepção, em espinheirais de sofrimento, o Espírito, depois de percorrer esses muitos caminhos nas várias trajetórias por este mundo, chega o momento em que ele pensa: é preciso buscar um outro caminho, é preciso buscar o caminho. E aí a luz do Cristo surge mais brilhante do que nunca no seu horizonte espiritual, como se deu um dia, por exemplo, com Saulo de Tarso. Depois de muito ir e vir, nas buscas da vaidade, do orgulho, da ilusão, em determinado momento, a própria decepção, o próprio vazio a que aquelas buscas humanas o haviam levado, o fizeram chegar a Damasco, que mais do que um local físico, representa um estado de espírito. Basta ver a descrição de Emmanuel no livro Paulo Estevão, acerca do estado de espírito de Saulo na jornada para Damasco. Não se fala ali de um deserto exterior apenas, essencialmente se fala de um deserto íntimo, uma alma sedenta, uma alma estéril, apesar de todas as conquistas de natureza exterior ou intelectual. Faltava a árvore da vida, os frutos saborosos do Espírito. E é então que o Cristo encontra a ascendência, ou melhor,
espaço para fazer-se brilhar naquela mente. Da mesma forma, Madalena, desiludida quanto às facilidades do mundo, os prazeres materiais, então Cristo surge mais brilhante, convidativo do que nunca, aquela alma. Assim também para todos nós, em algum momento, há esse chamamento que ecoa de maneira mais profunda e eloquente em nossas almas, convidando-nos a, de fato, nos abrirmos a Jesus, não mais no plano da simples racionalidade ou do simples intelecto, que é também importante, é um aspecto do desenvolvimento do ser, mas é preciso que o Cristo alcance o coração para que, de fato, inicie-se o grande trabalho de transformação que é a meta do Evangelho. Como ele mesmo descreveria naquele diálogo com Hanan, para nós descrito no livro Boa Nova. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem, no coração da criatura humana. Então, a gente vai percorrendo os caminhos da vida, vai construindo uma série de projetos, vai dando vazão a uma série de anseios, mas muitas das vezes desconectados daquilo que é o mais fundamental da vida, da lei divina, até que, no momento em que nos vemos assim refletindo sobre os caminhos percorridos até ali, damos de cara com Cristo e com a sua mensagem que se faz agora tão atraente, como alguém que, caminhando, perambulando por um deserto, enfim, encontrasse um oásis. Isso é tão interessante, é o fato, por exemplo, de Jesus ter nascido à noite, já nos carrega aí uma mensagem simbólica, é muitas vezes na noite da desesperança, do pessimismo ou da revolta, em que o Cristo, enfim, vai fazer-se brilhar, mas o fato também dele ter nascido num período de censo. Há uma outra mensagem muito bonita, agora de Humberto de Campos, Irmão X, que está no livro Pontos e Contos, também no livro Antologia Mediúnica do Natal, chamada Natal Simbólico, em que ele vai fazer algo similar ao que André Luiz está fazendo aqui, um paralelo entre cada fato do Evangelho, cada acontecimento, e aquilo que sucede no Espírito, a partir da sua adesão à Boa Nova. E ele começa tratando desse ponto, aparentemente sem maior importância para nós, mas que adquire, uma vez entendido espiritualmente, dentro desse simbolismo, uma conotação muito importante. Jesus nasce num período de recenseamento. Aí comenta Humberto Campos, também a mensagem do Cristo em nós encontra mais espaço para se afirmar, para nascer, quando nós passamos por momentos de recenseamento interior. Isto é, quando passamos a questionar, a analisar, a fazer um censo, né? Quais as minhas buscas? Quais as minhas metas? O que eu busquei, eu conquistei até aqui, tem sido capaz de me trazer a paz? Aquilo que eu mais anseio, aquilo que eu mais desejo? Geralmente é quando nos abrimos à possibilidade de questionar, de renovar, de buscar novos caminhos e novas orientações, é aí então que a inspiração, que a ideia, que o sentimento do Evangelho encontram a possibilidade de nascer em nós, em nosso coração. Porque isso denota já uma abertura de sentimento, um prenúncio de humildade, a possibilidade de escolher de maneira diferente, a possibilidade de sair das ideias, dos modos de ação já cristalizados, isso denota abertura à renovação. E não há qualquer renovação sem o reconhecimento da sua necessidade, que passa por um certo movimento de humildade. Por isso é ela a primeira das bem-aventuranças, no quadro das bem-aventuranças elencado por Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu reconheço a minha verdadeira condição, a minha pequenez, a minha pobreza ainda de conquistas efetivas do ser, eu me abro à grandeza divina e à sua realização dentro de mim mesmo. Por isso, nasce o Mestre na manjedoura do coração. As desilusões, as decepções, as amarguras, o que não dá certo na vida, cumprem um papel primordial, porque não fossem esses momentos que nos impelem ao recenseamento, dificilmente encontraríamos, ou Cristo encontraria mais espaço mental dentro de nós.
E, de novo, a importância de atentarmos aqui para o coração. Isso é muito importante porque recordamos aqui daquele caso do apóstolo Paulo, uma de suas maiores decepções em vida durante a sua missão, que foi justamente quando esteve em Atenas, falando do Evangelho de Jesus. E dentre todas as cidades pelas quais havia passado até então, aquela foi a única em que ele não conseguiu deixar ali um núcleo de estudos da mensagem de Jesus. E por quê? Aquela cidade que era a representação do intelecto humano, da filosofia, da sabedoria, por que ela se fez assim tão refratária aos corações que ali estavam à mensagem de Jesus? Justamente por isso. O intelecto apartado do sentimento, apartado do coração, da humildade, da sensibilidade, dificilmente poderá reconhecer a grandeza do Cristo. Ainda hoje, vemos aqueles que Emmanuel descreve como sendo os novos atenienses, grandes mentes, às vezes com um vasto cabedal cultural, que, quando colocados diante da mensagem de Jesus, não veem nada demais, não conseguem identificar aquela grandeza. Recentemente via um irmão comentando, nesses vídeos na internet, no YouTube, a vida de Francisco Cândido Xavier, e impressionava-me assim, a dificuldade, um indivíduo muito estudado, com muito intelecto, a dificuldade dele em ver algo de grandioso ali. Não via nada de especial numa vida como a de Francisco Cândido Xavier. Muito provavelmente também não vê nada de mais assim na vida de Jesus. Esse indivíduo era ateu, inclusive. Então, você vê que a cultura por si, o estudo, a instrução, não nos predispõe necessariamente a essa sensibilidade, para reconhecer esse outro tipo de grandeza. Então, isso nos faz recordar aquela orientação de Narcisa para André Luiz. No livro Os Mensageiros, então, segundo livro da série, quando André Luiz está passando por um momento já de renovação, de amadurecimento, depois de Nosso Lar, e ela diz assim para ele: André, enquanto o espírito se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não lhe parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Não vê nada de especial naquilo. A partir do momento, no entanto, em que se lhe despertam os sentimentos superiores, ele nota que a mensagem do Cristo adquire vida própria e revela aspectos antes desconhecidos da sua inteligência. Ou seja, só o coração consegue acessar essa grandeza. Então, os atenienses estavam lá acostumados à oratória, à retórica, aquele pensamento rebuscado, muitas vezes, dos filósofos, as elucubrações infindáveis, mas diante daquela mensagem pura em sua essência, simples também, embora divina, tinham dificuldade de compreender ou de aprender, porque, diria mais tarde Paulo, os seus corações estavam tão frios quanto os mármores de Atenas. Daí a importância que a espiritualidade nos trará, por exemplo, por meio do Espiritismo, para o serviço, para a escola do serviço, da caridade, porque é ela que nos confere essa sensibilidade de podermos, ou que nos permite acessar mais fundo o que seja a essência do Evangelho e do próprio Espiritismo. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai também nos falar sobre isso quando trata ali dos bons espíritas. Ele diz assim: quais as características, quais os requisitos para que o Espiritismo seja bem compreendido? E aí ele vai dizendo que não necessariamente é o tempo de estudo, não necessariamente o nível, a quantidade de estudo, porque às vezes se vê indivíduos mais jovens que conseguem chegar à essência do Espiritismo que outros, com mais tempo de doutrina, ou mesmo com mais estudo, não puderam chegar. Também dirá Kardec, não é o nível de instrução, porque, por vezes, se vê espíritos ditos simples, sem estudo ou cultura do ponto de vista do mundo, mas que, no entanto, conseguem acessar o âmago da mensagem do Espiritismo e também do Evangelho. O que é, então, o pré-requisito mais fundamental para compreendermos
essencialmente o que é a mensagem do Evangelho e do Espiritismo. Dirá Kardec, maturidade do senso moral. E essa maturidade não se adquire pura e simplesmente pelos livros ou pelo tempo de casa espírita, mas principalmente pela sensibilidade já desenvolvida no coração. Sensibilidade essa fruto do contato humano, do espírito de serviço, da caridade que se busca fazer. É ela que vai removendo todos esses obstáculos, todos esses elementos limitantes, todas essas escamas que nos impedem de enxergar o Evangelho tal qual ele é. Assim como se deu com Saulo. Mente muito trabalhada, né, nos argumentos, muito trabalhada na lei, no entanto, teve dificuldade em reconhecer a grandeza do Evangelho no primeiro contato. Mas depois, quando tocado pelo amor de Jesus, na pessoa de Ananias, aquele exemplo de perdão, aquele exemplo de indulgência, também a própria visita do Cristo já sendo a manifestação dessa misericórdia infinita a ele que havia se convertido em perseguidor do cristianismo nascente, tocado por aquilo, ele adquire sensibilidade, então sente mais tarde as escamas serem removidas do seu olhar, para que pudesse, enfim, compreender a grandeza do Evangelho. Então, daí a importância do sentimento. Não por acaso, André Luiz aqui registra para nós, na manjedoura do coração. Porque, no que diz respeito a conhecimento do Evangelho, talvez tenhamos mais séculos de conhecimento do Evangelho do que propriamente de Evangelho no coração. Isso é mais recente. Mas é o que vai efetivamente levando à transformação mais importante. Então, assim começa. Nasce o sentimento do Evangelho no coração da criatura. Outrora buscas ilusórias, outrora o prazer erguido à condição de ídolo a ser adorado, agora surge esse mestre que vai nos atraindo. É interessante notarmos a cena da manjedoura, como tudo vai gravitando e olhando para Jesus. O presépio destaca bem isso, todos ali olhando, como indicando que tudo gravita em torno dessa nova luz que começa a se acender dentro da alma. E aí ele prossegue dizendo, sorri divinamente entre os impulsos sentimentais. Mostra-se a razão à luz da estrela da fé e desenvolve-se dia a dia sob os cuidados da alma. Alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Então aqui é muito bonito porque há uma descrição da manjedoura passando pela infância de Jesus e a transposição disso para dentro de nós. Como é que é a infância da presença do Evangelho dentro do Espírito? Ele nasceu, agora ele começa a realizar aquilo que Jesus um dia realizou no mundo, que está lá registrado na epopeia do Evangelho. Primeiro, sorri divinamente entre os impulsos sentimentais. Os animaizinhos ali que compõem a cena da manjedoura têm também a sua razão de ser. Representam a animalidade humana que é preciso seja atraída à luz do Cristo para ser transformada. Não é o que nós aprendemos em termos de evolução com o Espiritismo? Kardec, quando vai tratar, juntamente com os Espíritos das Paixões, questões 907, 908 de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar assim, olha, o princípio das paixões, ele é mau em si mesmo? E os Espíritos responderão, não. Foram colocados na criatura humana para o bem. O problema está no excesso, quando foge ao controle da vontade. E eles usam, inclusive, o exemplo de um corcel, a representar a animalidade da criatura que precisa ser domada. Domada pela consciência, pela lucidez que representa o Cristo nascente no mundo interior. Consciência, discernimento, a vontade que então se ergue à condição de governadora do mundo, do cosmo íntimo, como vemos Emmanuel descrever no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Então não é eliminar as paixões, é cativar, como diz aqui, sorrir divinamente entre esses impulsos, é trazer esses impulsos para o nosso controle e orientá-los. Essas forças que por ora descontroladas nos levam aos atos infelizes,
nos levam ao cativeiro das paixões, uma vez controlados, esses impulsos serão as forças de realização para o espírito, na imensa jornada a percorrer. Então, na comparação que os espíritos trazem a Kardec, o corcel desgovernado é um grande problema, mas sob controle é um imenso aliado. Então, as forças da natureza, por exemplo, fora de nós, desgovernadas, representam destruição. Vide a água, vide o fogo. Mas devidamente controladas, são extremamente úteis. Que seria do progresso humano sem essas forças da natureza devidamente utilizadas e governadas? Está aí uma usina hidrelétrica para nos exemplificar isso. Estão aí todas as indústrias e usinas que servem-se, por exemplo, do fogo, o próprio motor do nosso carro. Então, essas forças governadas são um manancial de progresso, também dentro do ser. As mesmas forças que estão por detrás do fanatismo, do prazer desequilibrado, do orgulho insensato, de tudo aquilo que pudermos elencar como paixões, são essas mesmas forças, devidamente atraídas pelo Cristo a representar consciência espiritual, são essas forças que vão patrocinar o progresso do ser. Ou teremos dificuldade de entender que a mesma força que movia Saulo no seu propósito fanático e intransigente de perseguir, é a força que o fez vencer chibatadas e pedradas e açoites sem conta pela causa do Evangelho. De onde vinha toda aquela força, toda aquela potência? Apenas de uma reestruturação das mesmas forças outrora aplicadas aos desvios, aos excessos. Então, o primeiro movimento da ideia nascente do Cristo em nós é atrair aquilo que outrora estava por detrás das paixões e dos excessos para ir aos poucos orientando melhor essas forças, no uso adequado, regido pela vontade. O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante chamada No Banquete do Evangelho, em que ele vai relembrar aquela passagem do Evangelho quando Jesus diz assim: quando derdes um banquete, não convide as pessoas que são conhecidas, os seus amigos, convide os coxos, os estropiados, os maltrapilhos. E aí, muitas das vezes, a gente entende apenas literalmente a fala, mas o mais essencial é entendermos dentro de nós o que isso representa. Conhecimento do Evangelho é um banquete no mundo interior do Espírito. E é preciso convidar os coxos, os maltrapilhos que estão dentro de nós a representarem os sentimentos transviados, os hábitos infelizes, a animalidade a ser domesticada. É o que o banquete do Evangelho, não por acaso Jesus nasce num coxo, Coxo é onde se colocava o alimento para os animais. É o banquete do Evangelho a nossa animalidade, trazendo o que há de pior em nós para o contato com a luz, que renova, que sublima, que transforma. Aquilo que antes estava oculto, esquecido, relegado a um segundo plano, agora eu trago, melhor dizendo, para o contato com a luz transformadora do Evangelho de Jesus. Então, não desprezar nada do que está dentro de nós. Não tentar esconder nada, trazer tudo para esse banquete de luz. Essa é a ideia. Então, sorrir divinamente entre os impulsos sentimentais. Mostra-se a razão à luz da estrela da fé. Então, não que devamos abandonar a razão dentro do que nós comentamos aqui na primeira parte, a importância do coração, sim, essencial o coração, mas também precisamos da razão, mas de uma razão tocada pela luz do sentimento. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem muito bonita, chamada Sentimento em Razão, em que ele fala sobre isso. Olha, muito se fala em nosso movimento sobre uma fé raciocinada, mas pouco se fala sobre uma razão iluminada. Porque há, de fato, fé raciocinada sem que a razão esteja iluminada? É só olhar para o mundo, gente. É só olhar para a história da humanidade. Nós já justificamos com a razão desvirtuada absolutamente tudo. Uma inteligência apartada do amor
da lucidez, ela justifica tudo. Olha quantas coisas a gente já considerou como razoáveis, já estiveram em nossos códigos de leis. Por quê? Uma razão não iluminada, uma razão enviesada pelo orgulho, pelo preconceito, pelo egoísmo, pelo interesse pessoal. Então não há fé efetivamente raciocinada se não tivermos uma razão iluminada, isto é, uma razão humilde, amorosa, porque essa razão então terá o devido discernimento, não se perderá nas tramas do interesse, do viés, da sombra. Então é isso, o Cristo, o sentimento renovado do Evangelho vai projetando-se agora também ao raciocínio, esclarecendo o nosso raciocínio, abrindo campo para uma renovação de uma série de raciocínios, de ideias há muito cristalizadas. Isso está representado na cena da manjedoura, na chegada dos magos, que era um símbolo ali da sabedoria, digamos assim. Eram indivíduos que estudavam e que vêm de locais distantes curvarem-se, prostarem-se à luz de Jesus. Ora, nós trazemos às vezes de épocas remotas muitas ideias cristalizadas, às vezes uma vasta cultura espiritual. Já percorremos aí bibliotecas em todas as culturas, já nos debruçamos sobre livros, tradições das mais diferentes denominações espirituais ou povos, enfim. Só que tudo isso muitas vezes estava ali, destituído de sentimento, destituído dessa luz que pudesse discernir o que é humano e o que de fato é divino. Então tudo isso agora vai vindo ao contato com a luz de Jesus para que a gente possa alcançar agora uma real possibilidade de raciocinar à luz da realidade espiritual e não mais simplesmente dentro dos brilhos e das convenções humanas, digamos assim. E aí, desenvolve-se dia a dia sob os cuidados da alma. Assim como Jesus, lá sob os cuidados de Maria, de José, foi se desenvolvendo, como diz o texto bíblico, foi crescendo em graça, estatura e sabedoria, assim também a ideia, o sentimento do Cristo em nós. Nada na vida desenvolve-se sem cuidado, sem perseverança. Nenhum projeto no mundo se mantém, se aprimora, sem que a ele dediquemos tempo, cuidado, atenção, zelo. Qualquer lavrador sabe disso, não basta simplesmente lançar a semente e não acompanhar ali o processo, proteger contra as ervas daninhas, regar quando o tempo é mais seco, enfim. Há o cuidado uma vez lançada a semente. Assim também a ideia do Cristo em nós. Não basta simplesmente ouvir falar de Jesus, de semana em semana. Aquele dia da semana, aquela hora eu ouço falar dele, depois o meu contato com ele é quase nulo no resto da minha semana, no resto dos meus dias. É preciso conviver com o Mestre. Isso é regar, isso é cultivar, isso é amamentar a ideia crescente, a presença do Cristo em nós. Não se estabelece comunhão com Jesus sem convívio. Não se estabelece vínculo com o sentimento do Cristo, com o pensamento do Mestre, sem interação diária, de preferência, com o seu sentir e com o seu pensar. Daí a importância da oração, daí a importância do estudo. Não só o estudo aqui, quando ouvimos uma palestra, quando participamos de um grupo de estudo, mas também o nosso estudo pessoal, o nosso momento de silêncio, de contato, de diálogo com o Mestre. Seja na oração, seja numa leitura, porque o livro nos propicia isso. Como disse um dia Jesus a Pedro, Pedro, quando quiseres conversar comigo, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. Ler, portanto, o Evangelho é conversar com o Mestre, é buscar orientação com Ele. Isso é fazer com que Ele cresça dia a dia em nós, sob os cuidados da alma, como diz aqui André Luiz. E aí o que vai acontecendo? Ele vai alegrando a paisagem mental, renovando a esperança. Nós temos muito poucos relatos da infância de Jesus, mesmo no Evangelho e na obra espírita. Temos algumas informações, por exemplo, no livro Boa Nova.
Ali no capítulo 3, Maria, em diálogo com Isabel, elas falam um pouco da infância de ambos, né, de João Batista e de Jesus, e a alegria que ele trazia para casa. Vocês imaginem só, Jesus, vez ou outra aparecia ali na sua casa, trazendo de mãos dadas algum dos aflitos que passava por aquela região, alguns necessitados, a alegria com que ele ia para a oficina de seu pai ajudá-lo. Então Maria fala da alegria que aquela criança ia imprimindo na vida daquele lar. Assim também na vida mental, sentimental de cada um de nós, gente. Antes do Cristo, até seria compreensível, talvez, o azedume, o pessimismo, a desesperança. Mas depois do Cristo, não mais. Como diz Paulo, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Onde quer que você esteja, ande, pois, como um filho da luz, um filho da alegria, um filho da esperança. Porque já Cristo vive em ti. E se o Cristo vive em nós, o que pode nos turvar os caminhos e os horizontes, senão as sombras nascidas de nós mesmos? O que poderia nos turvar o horizonte, senão aquilo que nasça de nós mesmos no processo de invigilância? Mas se Ele já vive em nós, que alegria, que esperança nos acompanha o dia a dia. Quantas certezas não estão já conosco, a partir do momento em que de fato o aceitamos em nossa vida interior. A certeza de um amparo incondicional, a certeza de uma misericórdia sem limites, a certeza do triunfo do bem, sejam quais forem os cenários atuais do mundo, a certeza de uma vida que transcende e se expande para além da morte, a certeza de uma providência divina que vela por cada filho seu, a certeza de que o universo é regido por leis indefectíveis. Como sermos pessimistas? Como não existir dentro de nós alegria na presença de tantas certezas que nos dão bases tão seguras e sólidas para a caminhada? Então é isso que Jesus, ou a ideia crescente do Evangelho, vai fazendo numa alma. Então é de se notar. A vida transformada pelo Evangelho, ela de repente ela começa a se iluminar. A criatura outrora era aquela sombra, era aquela angústia, era aquele pessimismo. De repente, a sua afeição parece que se acende. Onde antes existia aquela afeição, geralmente a transparecer angústia, pessimismo, agora há sempre um não sei que, algo que não podemos descrever, que transparece confiança, transparece serenidade, transparece esperança. É o coração tocado, habitado pelo Cristo. Mesmo nos dias de maior luta, às vezes existem até lágrimas nos olhos, mas a afeição irradia serenidade e paz. Como dizem aqueles que puderam conviver com Chico, com Jerônimo Mendonça, mesmo nos dias de mais intensa luta, as feições transpareciam paz, esperança e alegria. Porque é a luz que se projeta de dentro e irradia-se para fora por todos os canais do ser. Dos olhos, principalmente, que são a candeia da alma, mas também da feição em si, da própria vibração e presença espiritual. Ainda menino, sobe ao templo do cérebro e fala com simplicidade, confundindo raciocínios doutos. Então, mais uma vez, se o sentimento está sendo trabalhado pelo Evangelho, lá vai a ideia do Cristo buscar o cérebro. Buscar ali os raciocínios doutos de muitos séculos, cristalizados no orgulho, na prepotência, na arrogância, para, com a simplicidade, despertá-los para novas realidades. Então, nós trazemos esses doutores aqui no cérebro, de há muito tempo, e é a simplicidade da ideia nascente do Evangelho em nós, o Cristo criança que vai buscá-los, dialogar com eles e impressioná-los. Certas ideias, certos hábitos, certas perspectivas que sequer considerávamos a possibilidade de mudar, agora, coração mais ameno, mais sensibilizado, a gente vai percebendo a importância,
Quão fundamental é renovar certos modos de raciocinar e de pensar. Aquela intransigência que trazíamos do pretérito, a dureza inflexível para com outros, a prepotência em certos aspectos da vida, a arrogância, o orgulho, aquilo que antes dominava, o templo do nosso cérebro, vão sendo agora confundidos, todos esses raciocínios doutos, por aquela nova compreensão que o Evangelho vai trazendo para o nosso mundo interior. Também certos quadros de valores que antes tínhamos, Não, vencer é isso, triunfar é aquilo, glória é isso, projeto é este. De repente, com o Evangelho, tudo que antes ocupava as principais posições para nós, vai caindo aos últimos lugares. E tudo que era desprezado antes vai subindo às primeiras posições. Porque o Evangelho promove uma completa transformação do quadro de valores do ser, da existência. Perdão antes era símbolo de fraqueza. Agora denota mais pura e verdadeira grandeza. Não aceitar desaforo antes era o modus operandi. Agora, à luz do Evangelho, é hábito a deixar para o passado. Então, uma série de coisas cristalizadas em nós, que norteavam o nosso agir, o nosso existir, vão sendo confundidas, vão sendo convidadas a transformar a partir desse diálogo que vai se estabelecendo entre os nossos antigos raciocínios e a ideia nova do Evangelho, que vai ganhando presença dentro de nós. Então ele vai lá no templo do cérebro, falando com simplicidade, confundindo os raciocínios doutos, porque para entender a essência do Evangelho, mais uma vez, se pede humildade e simplicidade. Como disse Jesus, certa feita, glória te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, enquanto existir em nós essa arrogância de que eu sei muito, de que eu sou muito, eu ainda não estou habilitado a alcançar a essência do Evangelho. A partir do momento em que eu, nesse diálogo com Jesus, vou me fazendo pequenino, me reconhecendo como tal, eu vou então me abrindo à verdadeira sabedoria, como um dia Sócrates também o compreendeu antes mesmo de Jesus. Sábio não é aquele que, digamos assim, computa o quanto já sabe. Sábio não é aquele que analisa, que conta ali, o quanto ele já sabe. Sábio é aquele que analisa o quanto ainda desconhece, o quanto ainda tem por aprender. Esse entrou efetivamente na via de sabedoria. Então ele não olha para aquilo que já ajuntou em termos de conhecimentos, ele olha para o quanto ainda lhe cabe ajuntar. Esse é o verdadeiro sábio. Ao passo que o outro que fica olhando para aquilo que já conquistou, se crê já, digamos assim, num ápice, numa certa condição de suprassumo, quando distante está da verdadeira sabedoria. Prossegue a jornada de Jesus no mundo, a jornada da ideia, do sentimento do Evangelho dentro de nós. Movimenta-se desde então no cosmos individual. Aproveita sentimentos singelos, como se valeu de pescadores humildes e começa o apostolado da conversão do aprendiz. Então a gente viu Jesus chegando na manjedoura, a gente viu a infância, a juventude dele, ele subindo ao templo do cérebro para colocar por terra os doutos raciocínios de outrora, e agora a gente começa a ver ele iniciando efetivamente o trabalho mais profundo de transformação, aqui mencionado como sendo de conversão do aprendiz. E aí o André Luiz ele já coloca uma palavrinha aqui que é muito importante, Movimenta-se desde então no cosmos individual. Essa palavra cosmos vem do grego, foi utilizada ali das primeiras vezes que se tem notícia por Pitágoras para descrever o universo como um todo. Só que não é simplesmente um sinônimo de universo, de mundo, também, mas há na etimologia da palavra algo mais profundo ainda, porque cosmos denota ordenação, harmonia. Então, Pitágoras olhava para o universo ilimitado e via ordem, via harmonia. De modo que cosmos era a palavra antítese a caos, lá no grego. Então,
o Cristo ele começa a se movimentar, diz aqui André Luiz, no cosmos íntimo. O que ele começa a fazer dentro de nós? A colocar ordem nas coisas, ordem nas emoções, ordem nos sentimentos, ordem nos pensamentos. Começa a harmonizar os quadros internos do ser. Porque sem ordem íntima, em vão esperaremos ordem no mundo. Em vão esperaremos uma humanidade melhor sem seres humanos melhores, mais ordenados, mais harmonizados à lei divina. Então a base do reino de Deus é isso, é ordenação. O que estava caótico, desgovernado, agora estará sujeito ao governo de Deus, isto é, da consciência inspirada pelas leis divinas. Então, as paixões que antes reinavam, estabelecendo o caos interno, porque não existe um propósito, não existe uma ordenação, é o puro imediatismo, é o puro interesse imediato, quando reinam as paixões. É simplesmente o aqui e agora, a sensação mais efêmera, é a condição da alma governada pelas paixões, por isso o caos das emoções, o caos dos pensamentos, a criatura se sente perdida, não sabe para onde ir, uma hora vai para cá, outra hora vai para lá, conforme também mudam os ventos da vida no mundo. Então, caótica a existência sem esse elemento que é ordene. O Cristo nascente no coração e na consciência vai trazendo ordem para as coisas, que é o que Emmanuel descreve de maneira magistral no capítulo já citado, número 2 do livro Pensamento e Vida, vontade, em que ele vai descrever o nosso mundo íntimo como sendo um escritório, com vários departamentos. Então tem o departamento do desejo, o departamento da imaginação, o departamento da memória, o departamento da inteligência, do intelecto, mas tem o gabinete que deve governar todos os departamentos, gabinete este da vontade. Se a vontade não governa, não assume o seu papel, cada departamento quer fazer o que lhe convém, sem uma ordenação maior. Então, a mesma coisa de uma empresa. Se cada departamento quiser agir por si, sem que exista uma condução mais alta, dizendo, olha, nós todos temos que agir em harmonia, visando o propósito maior da empresa. Se não tem isso, a empresa se torna caótica, o ser internamente se torna caótico. Porque o desejo vai lá e compra uma série de ilusões para alcançar os seus fins, prazer imediato. Mas ele não consultou a inteligência antes de agir. Olha, vale a pena agir desse modo? Quais as consequências? Não, ele vai e age por si, deixa o departamento da inteligência para lá, as consequências vêm depois. Então é o problema da ausência de governança. Quando a gente fala de reino de Deus, o que nós estamos falando? A governança assumida pelo Espírito, inspirado pelas leis divinas. É isso que o Cristo vai fazendo. Ele vai estabelecendo ordem internamente. Por isso, cosmos, a ideia de cosmos que André Luiz nos traz. E ele, então, aproveita os sentimentos singelos como se valeu dos pescadores humildes. Nós todos temos já anseios nobres, sentimentos puros, virtudes incipientes. Só que elas estão esparsas dentro de nós. E misturadas ali as paixões, as emoções caóticas, muitas vezes pouco ou nada conseguem fazer. As nossas virtudes incipientes, os nossos anseios nobres, mas ainda diminutos. O que o Cristo faz? Ele começa a regimentar, a reunir tudo de melhor que há dentro de nós. Que estava antes disperso, agora ele começa a colocar em conjunto. O que era pouco, agora começa a ganhar força, a força da união. Então, existia em mim um anseio de ser mais útil, existia em mim um princípio de humildade, existia em mim um princípio de caridade, mas outrora a força das paixões e essa bagunça, digamos, essa desordenação interior eram tantas que essas forças não conseguiam fazer muita coisa. Agora, o Cristo, a vontade desperta, começa a reunir o que há de mais puro, de mais sincero no nosso coração. São as migalhas das quais o Cristo vai tirar tanto. Os pescadores humildes
com os quais ele iniciou o maior projeto de transformação que a humanidade já viu. Não foi recorrer aos atenienses, às suntuosidades do templo em Jerusalém, do mármore de Atenas ou de Roma. Ele recorreu aos pescadores singelos. Como a dizer que em nós, mais do que uma vasta cultura, o Cristo precisa de um pouco de boa vontade, um pouco de perseverança, uma intenção sincera, já são o suficiente por Cristo começar o trabalho, desde que Ele reúna isso dentro de nós. Assim começa o grande trabalho de transformação do Evangelho dentro do ser. Lembrando aquilo que ele disse também para Haná, no capítulo 3 do livro Boa Nova. Não há mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento, nem cinzel superior ao da boa vontade. Se eu tiver isso, já dá para começar a obra do reino. Se eu tiver esses pescadores singelos a representarem a singeleza de alguns pensamentos e sentimentos de boa vontade e dedicação, eu já tenho o suficiente, o Evangelho já tem o suficiente para começar a implementação do seu reino em uma vida. E aí começa, mais propriamente, o ministério público de Jesus. As curas, os sinais, a atuação percorrendo ali as adjacências do mar de Tiberíades. Devolve movimento no coração paralítico, restitui a visão aos olhos enganados, limpa a lepra do mal ao pensamento invigilante. Então, o que ele fez lá com aqueles corpos, as curas físicas, denotam aspectos espirituais de cura em nós. Então, a lepra, dos sentimentos adoecidos que se espalha em nós, vai sendo aos poucos curada pelo divino médico, que vai nos trazendo um sentimento mais são, mais equilibrado, saúde espiritual. A cegueira de orgulho que nos impedia de ver a vida tal qual ela é, que nos impedia de ver bênçãos onde enxergávamos antes problemas, que nos impedia de ver os aspectos positivos dessa ou daquela situação, desse ou daquele indivíduo, tudo isso vai sendo renovado, essas escamas vão caindo ao contato com Jesus. O coração paralítico, estacionado, estagnado, morto, tal qual Lázaro, na caverna do egoísmo, vai sendo restituída a vida, a vibração, a pulsação, no diapasão das dores dos outros, no diapasão da caridade, do amor. É o que o Evangelho vai fazendo por dentro. Equilibra-lhe a mente invadida pelos princípios das trevas. Revela-lhe a lei do amor acima dos códigos humanos. Transforma-o dia a dia pela divina atuação. Então, assim como na manjedoura resplandeceu a luz em meio às sombras, assim também dentro de nós vai resplandecendo a luz em meio às sombras da ignorância, das ilusões, das paixões, dissipando quaisquer trevas. A mente vai ganhando claridade para melhor apreender a vida. Luz que se acende por dentro, projeta-se para fora em nossa maneira de olhar a vida. Como dizia Jesus, os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, isso denota a luz acendida por dentro, todo o teu corpo estará em luz. Agora, se os teus olhos forem maus, quão grande não é a treva interna? Então, a criatura que só vê sombra, só vê motivo para reclamar, só vê imperfeição alheia. O problema está no mundo ao seu redor ou fundamentalmente nela? Agora, com a luz do Cristo a acender-se no reino da alma, essa luz se projeta no nosso modo de enxergar a vida. Agora, temos mais oportunidades, mais possibilidades, mais bênçãos, o outro lado das coisas, dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, o lado melhor, o lado bom da vida. Maria escolheu a melhor parte, é o que vai se dando com a alma que acolhe a Jesus, vai aprendendo a ver a melhor parte, para escolher a melhor parte. Então, claridade na mente e uma maior compreensão acerca da lei divina, da lei de amor, como ele diz aqui, acima dos códigos humanos. Então, outrora, antes de Jesus, você poderia ser, ou já trabalhar talvez, por ser um bom cidadão.
Creio que todos nós aqui buscamos respeitar as leis que regem a sociedade. Isso é justo, isso é importante, mas isso não basta. Porque para o discípulo de Jesus, não são mais os códigos das sociedades humanas o arcabouço fundamental de norteamento da sua vida. Agora, a lei do Cristo, a lei divina, brilha acima das leis humanas. Porque não existe nenhum parágrafo de nenhuma lei humana, você é convidado a perdoar. O perdão é o imperativo da vida. Não existe isso em nenhuma lei humana, nenhum código de nenhuma sociedade humana. Mas para o cristão, esse código já brilha, claro, como programa a ser atendido. Ou seja, a proposta do Cristo vai muito além das leis humanas. É o que Jesus diz naquele bonito discurso no Sermão do Monte, quando ele fala: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O ouvistes o que foi dito é até onde vai a lei humana, a lei dos homens. Eu, porém, vos digo é onde começa o além com Jesus. Por isso a pergunta dele lá: que fazeis de especial? Amar os que vos amam? Qualquer um faz. Isso é do mundo, isso é o básico. Caminhar a primeira milha, muitos farão. Agora, e a segunda? E o além? E o depois? E o que não está nos códigos do bom cidadão, mas estão nos códigos do espírito consciente? Aí é evangelho. Então existem muitas leis, muitos imperativos que surgem para o espírito que abraçou o evangelho, que não estarão nos códigos dos homens. Esse é o ir além com Jesus. E quando o mundo inferior se rebela contra o discípulo, une-se mais a ele no cenáculo do Espírito. Dá-lhe instruções baseadas na submissão a Deus, revela-lhe o mundo maior, glorificando o sacrifício, dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia, e eleva-lhe a estatura, semeando entendimento. Então, a gente está acompanhando a jornada de Jesus lá no Evangelho e dentro de nós. Então, estamos chegando já próximos da crucificação. A resistência da sombra vai se tornando maior. Cristo, então, reúne os discípulos para a última ceia, o cenáculo. A questão é, também dentro de nós, à medida que a ideia do Evangelho vai ganhando força, espaço, as sombras, dentro e fora de nós, buscarão fazer de tudo para limitar a ideia ou esse propósito que vai se afirmando. Então, esperemos resistência, interna e externamente. Os velhos hábitos, as velhas posturas farão de tudo para não ceder terreno. Os velhos comparsas de outrora, espíritos que ainda nos acompanham, mas também o próprio modo de ser do mundo ainda, nos apresentarão muitas resistências. Então, por exemplo, ao indivíduo que quer ser bom, que quer ser justo, que quer ser indulgente, o mundo muitas vezes vai taxar de ignorante, de ingênuo, de tolo. A criatura que volta-se mais para as conquistas transcendentes, para além das puramente materiais, essa criatura muitas vezes lidará com a incompreensão de muitos corações, mesmo corações que lhes são próximos, que ainda não despertaram para esse tipo de busca. Então será considerada fanática, ou iludida, ou tola, enfim, lutas. Aquele que no mundo que exalta tanto ainda o egoísmo e o orgulho, e que, portanto, tem imensas dificuldades com a indulgência e com o perdão, aquele que se dispõe a perdoar, a ser indulgente com o outro, dificilmente será compreendido. Quanto mais aquele que se propõe uma vida de sacrifício e de renúncia pelos demais, no mundo que exalta tanto ainda o meu, o eu, o para mim. Então esperemos o recrudescimento das resistências, que é o que se deu com Jesus. Então ele sentia que o momento mais difícil estava chegando para ele, principalmente para os discípulos, e os reúne no cenáculo para consolá-los e prepará-los. Porque esse é o teor da conversa de Jesus com os discípulos na última ceia, que está de maneira mais profunda registrada para nós no Evangelho de João, capítulos 13 até o 17, que é uma oração belíssima com que Jesus fecha aquele momento derradeiro com os discípulos.
Ali é toda uma preparação. Olha, consolo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, enviarei o Consolador. Então Jesus consola, mas prepara. Não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Credes em Deus? Crede também em mim. E é o que se deve passar, é o que deve ocorrer dentro de nós. Quando sentimos o horizonte mais nebuloso, é preciso nos recolhermos no cenáculo interior para mais uma vez partilhar com Jesus daquela ceia. Relembrarmos as suas palavras e as suas orientações aos discípulos de todos os tempos, porque é bonito na oração do capítulo 17 de João, ele diz, não só por aqueles, mas por todos os discípulos do porvir, ele fazia aquela oração. Então, no mundo interior é que você vai encontrar os principais recursos para vencer as arremetidas da sombra. E tenha certeza, elas virão. Discípulo nenhum que se propôs a seguir os passos do Mestre fez o caminho sem encontrar as arremetidas da sombra. Mas as respostas, os recursos não estarão lá fora. Estarão nessa ideia do Cristo, no sentimento da Boa Nova, já desenvolvido em si. E quais as vias, quais os princípios para vencer as dificuldades? O que Jesus exemplifica lá e que André Luiz descreve aqui, submissão a Deus. A grande lição de Jesus, submissão a Deus, lealdade a Deus até o fim. Dali do cenáculo ele sai para culminar a sua obra no Gólgota. Submisso, fiel, obediente a Deus até o fim. Então, longe disso, a gente pode fugir dos problemas, mas não resolvê-los. Alguém me caluniou. Posso revidar, posso guardar mágoa, tal. Estarei resolvendo o problema? Não, só postergando a resolução para depois. Como que eu resolvo? Sendo fiel a Deus. E o que é ser fiel a Deus nesse caso? Perdoar. Não tem solução para os nossos problemas longe da lei divina, longe do Evangelho. Achar que a gente resolve os problemas não fazendo o que Jesus nos ensinou é iludir-nos. Só a submissão a Deus, expressa integralmente no Cristo, a gente resolve de fato os problemas para passar para os próximos. Porque a vida é isso, evoluir é isso. Resolvemos problemas aqui para encontrá-los novos, mais desafiadores amanhã. Até o dia que desses problemas não mais estejamos precisados, mas evoluir é isso. Agora, só os resolvemos sendo fiéis a Deus. Então, submissão a Deus revela-lhe o mundo maior, glorificando o sacrifício. O egoísmo não resolve nada na nossa vida. Pensar só em nós, cada vez mais em nós, não resolve as coisas, embora às vezes acreditamos que sim. A não ser que o pensar em nós represente um pensar consciente. E o pensar consciente acerca de nós mesmos representa mais renúncia, menos exigência, menos capricho, ou seja, contra o egoísmo. Então, sacrifício, espírito de sacrifício, deixar ir o que é preciso ir, deixar morrer, sacrificar o que é preciso ser sacrificado para abrir-se ao novo. Dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Então, parte essencial para entender o que é progredir, o que é vencer, o que é triunfar. Como que a gente se engrandece? Diz aqui André, renunciando mais. Qual a lógica antiga de vitória que nós trazemos de milênios? Como é que eu me engrandeço? Inchando mais, fazendo-me mais exigente, fazendo-me detentor de mais posses, de mais súditos. Era essa a grandeza outrora cultuada dos reis, dos imperadores. À luz do Cristo, quem é o maior? Quem se engrandece mais? O que mais se apaga, o que mais se esquece, o que mais serve, o que menos exige, o que mais compreende. Então, olha que magnífico. O Cristo renova daí para sempre, para todos os séculos, a ideia do que seja grandeza. Você não se engrandece impondo-se, você não se engrandece exigindo, você se engrandece abstendo-se, apagando-se, renunciando. E, finalmente, eleva-lhe a estatura, semeando em entendimento.
Só com entendimento, com renúncia, com submissão a Deus e com espírito de sacrifício, nós estaremos realmente caminhando para a libertação que o Evangelho anuncia. Para a culminância dos processos de libertação e redenção que nos trouxeram de volta a este mundo. É o que Jesus ensina no seu último ato enquanto encarnado junto aos discípulos antes da crucificação. E aí, a culminância sublime. Atingido o calvário das responsabilidades interiores, quando o aprendiz isolado está sozinho em si mesmo, entre milhões de pessoas, é o mesmo Senhor nascido no presépio íntimo que o ampara no monte do crânio. Dali, da última ceia, como sabemos, Jesus vai à culminância do seu ministério lá no Calvário. Assim, dentro de nós, quando chegamos ao Calvário das experiências mais difíceis, dos testemunhos mais dolorosos, nos veremos como Ele, o Mestre, sozinhos. Ainda que cercados de muitas pessoas. Como diz Emmanuel numa mensagem no livro Deus Conosco, o testemunho é sempre solitário. Porque uma coisa é a situação, gente. Outra coisa é o que se processa dentro de você. Você pode ter muitas pessoas, seus familiares, amigos, ao seu redor, e isso é uma bênção, poder contar com eles. Às vezes nem isso teremos. Mas internamente, o testemunho mesmo é só você e Deus. Quem luta lá dentro contra a tentação é você. E você não consegue sequer descrever isso para o outro. As lutas mais íntimas. Lá no âmago da alma, a gente não consegue traduzir nem em palavras. Então o outro dá a palavra amiga, dá o ombro, dá o suporte, mas lá dentro mesmo o testemunho é você perante Deus, perante a sua consciência. Dizer sim ou não às velhas ilusões. Dizer sim ou não ao convite das tentações. É você e Deus. No caso aqui, você e o Cristo. Esse sentimento que já se engrandeceu dentro de você, o que vai te amparar nesse testemunho solitário até o Calvário. Por isso ele diz, é esse mesmo Senhor, nascido no presépio íntimo, na manjedoura do coração, que vai te sustentar, te amparar nesse momento de subida do Calvário, concedendo-lhe serenidade para a cruz dos testemunhos, a fim de que aprenda em turbilhões de luta a sofrer amando, a orar construindo e a morrer perdoando. Então, é o Cristo cultivado, desenvolvido às vezes por anos a fio, que vai nos dar sustentação naquela prova que está marcada para determinado momento julgado propício pelo alto. Porque assim opera a misericórdia, gente. Dá-nos os recursos, dá-nos o tempo de preparação para que então surja o testemunho. E aí dependerá do quanto cada um soube ou não aproveitar o recurso recebido, o tempo conferido, se soube ou não construir essa presença viva, a comunhão com Cristo, para ter ou não recursos para superar o testemunho. Quem viveu de maneira invigilante, quem não construiu com Jesus essa comunhão, essa intimidade antes da luta mais áspera, terá muito mais dificuldades ou será muito mais difícil sobrepor determinada prova, determinado testemunho. Agora, aquele que construiu essa relação antes, que preparou-se às vezes por anos ou por encarnações para um determinado testemunho, ali estará o Senhor a lhe dar essa sustentação. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem chamada No Grande Minuto, se não me falha a memória, em que ele fala das crises. E ele diz assim, às vezes nós nos preparamos por muitos anos ou por séculos mesmo para vivermos aquele momento chamado crise. E aí, se nós tivermos construído essa comunhão, o Cristo estará ali para nos ensinar a sofrer amando, porque não basta sofrer. Sofrer por sofrer, todo mundo sofre. É preciso extrair de sofrimento crescimento. Esse é o bem sofrer. Não basta também só orar. É preciso orar construindo. É preciso orar mobilizando mãos e coração em serviço para de fato transformar o porvir. E também não basta morrer para nos alçarmos a páramos de mais glória e elevação. É preciso morrer sem qualquer amarra em relação ao mundo ou ao pretérito. Por isso, morrer perdoando.
para que em pleno infinito da ressurreição eterna, então, vencida a cruz, o Cristo que resplandece de maneira ainda mais bela lá no Evangelho, mas também dentro do discípulo, para que em pleno infinito da ressurreição eterna haja mais luz divina sobre as trevas humanas, mais alegria celeste sobre as dores terrenas, e a nova bênção resplandeça no círculo das criaturas em favor de nossa redenção para um mundo melhor. Então, Cristo foi para o mundo, para os séculos, a vitória da luz sobre as trevas humanas, da luz divina sobre as trevas humanas, da alegria celeste sobre as dores terrenas. Assim também, numa vida, quando Cristo triunfa, quando o Calvário é vivenciado com esse Espírito, quando há de fato triunfo, ali se afirma a vitória da luz divina sobre as trevas humanas, da alegria celeste sobre as dores terrenas. É agora a presença viva do Cristo no discípulo, culminando aquilo que é a meta de todo aquele que entrou por essa senda. A meta do discípulo não é senão estabelecer uma tal comunhão com o Mestre a ponto de que seja, onde estiver, um representante seu, do seu amor. Por isso, todo discípulo caminha para a condição de apóstolo, que é o mensageiro, o enviado, onde a presença do Cristo se faça viva. Por isso, a culminante, ou a frase de Paulo que culmina a nossa reflexão e que é a meta para todos nós que já abraçamos essa jornada do Evangelho, seguindo pelos passos do Mestre na condição de discípulos, para que um dia possamos dizer, como ele o disse, sem qualquer pretensão ou arrogância, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eis a jornada do Evangelho, outrora no mundo, o Cristo como ideia permanente daí por diante para todos os séculos, eis a jornada do Evangelho em todos nós. Já não seremos mais nós, então, quem viveremos apenas, mas o Cristo viverá em nós. Que de discípulos nos alcemos à condição de apóstolos, para que então a presença do Cristo neste mundo possa ser a sempre marcante e perene vitória da luz divina sobre as trevas humanas, da alegria, da esperança celeste sobre quaisquer dores terrestres. Eis o Espírito do Natal, eis a culminância do Evangelho. A todos, portanto, uma feliz e abençoada jornada neste ano, nos anos que hão de vir, eternidade afora pelos passos de Jesus. Muita paz.